Pedro Banenberg, como começamos o início dessa edição afirmando, essa visita recebeu bastante críticas e não é para menos. Pedro, uma boa noite. Elias, boa noite para você mais uma vez, para quem nos acompanha. Elias, não é para menos. E eu quero começar essa conversa dizendo o seguinte: a Venezuela é uma ditadura. Ponto. Quem está dizendo isso não é oposição, não é um extremo de outro lado, são entidades internacionais muito respeitadas, como a ONU, Organização das Nações Unidas, e a própria Anistia Internacional, que acompanha casos de violação de direitos humanos em todo o planeta. Vale lembrar, Elias, que Lula se elegeu nas últimas eleições com um discurso de ser uma figura democrática. O presidente se colocava como adversário de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, seria uma figura antidemocrática com medidas e ações que poderiam ferir a democracia. A reunião de Lula com o presidente e ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por si só, não representa uma quebra desse meio democrático, Elias. O Brasil tem relações com países que vivem ditaduras. A gente tem, por exemplo, a China, nosso maior parceiro comercial. Nem por isso o Brasil deixa de se reunir com o governo chinês e nem deve deixar de se reunir. Ao mesmo tempo, o Brasil tem relações também com a própria Arábia Saudita. Inclusive, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu críticas ao se reunir e dar algumas declarações nos últimos anos quando esteve com autoridades sauditas. Mas o que chama a atenção, Elias, é a pompa com que toda essa reunião e esse encontro ele é feito. A Venezuela tem direito e deve participar de qualquer tipo de reunião que envolva países da América do Sul. Ela é um país da América do Sul. No entanto, a gente teve um encontro hoje proporcionado pelo governo brasileiro com tapete vermelho, com pompa, com bajulação, com muitos elogios de Lula à ditadura venezuelana, em especial elogios a Nicolás Maduro. Lula, inclusive, no discurso dele hoje, em uma das respostas que ele deu à imprensa, falou que os Estados Unidos, existia um conglomerado de conspirações que criou-se ali o que ele chamou de narrativa contra a Venezuela, que a situação na Venezuela não seria aquilo que vem se dizendo nos últimos tempos. E o que nós estamos dizendo, Elias, não é baseado apenas numa situação de conspiração. São relatórios internacionais produzidos pela ONU nos últimos anos e pela Anistia Internacional, que demonstram uma série de violações dos direitos humanos. Estamos falando de presos políticos, centenas de presos políticos, casos revelados pela ONU numa missão internacional em 2020, que mostraram, por exemplo, tortura com choques elétricos e outros meios mais cruéis também, que até pela situação de violência nós não vamos detalhar tanto aqui, mas nesse relatório da ONU mostrou-se também casos de tortura e de violência extrema dentro da Venezuela, fora a situação de fome, a situação de miséria que boa parte dos venezuelanos passa nesse momento da economia venezuelana. O presidente Lula fez críticas também aos embargos impostos pelos Estados Unidos, por outras economias do mundo, à Venezuela, que também agravam essa situação. Não é segredo que a Venezuela não vai sair dessa situação sozinha, precisa de parcerias comerciais e também, por ser um país importante na produção de petróleo e de alguns outros itens, tem uma economia relevante para outros países vizinhos. Mas a forma com que o presidente Lula exalta essa ditadura chama a atenção, e isso vem sendo alvo de críticas muito duras, não só da oposição, Elias, mas de especialistas e próprios apoiadores. Parte da base também de Lula também não ficou contente com essas declarações do presidente hoje. O presidente disse que é um momento histórico, uma nova aproximação entre Venezuela e Brasil, depois de um período longo no governo Bolsonaro, onde essa amizade foi quebrada. Agora, resta saber quais são os próximos capítulos, Elias, porque as críticas foram pesadas e vão cair sobre a gestão do governo Lula, Elias. Pois é, Pedro, até porque momento histórico seriam eleições democráticas na Venezuela e não receber, de fato, Maduro ao Brasil após tantos anos e ainda por cima diante de
tantos problemas já relatados por organizações internacionais, como você bem disse em sua fala. E a gente vai continuar acompanhando também toda essa narrativa, todas essas questões, todas essas falas do presidente Lula nessa segunda-feira, até porque amanhã também haverá um encontro extremamente importante que nós vamos trazer para os nossos telespectadores agora. Muito obrigado, Pedro.